A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua família. Hoje nós vamos continuar a nossa escola de crescimento cristão, trabalhando a temática Ministério Profético. E hoje a lição que nós vamos dar, o tema principal de hoje é o chamado de um profeta. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o assunto que nós vamos tratar, ele é muito importante para a prática ministerial profética dentro da igreja. Quem é chamado? Como saber se eu sou chamado para ser profeta? É muito importante nós pensarmos um pouco sobre isso, e eu gostaria de convidá-lo a orarmos agora para que possamos estudar a palavra de Deus. Amém? Pai bendito, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, tome as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que cada um, Senhor, que estiver estudando esse tema, possa ter do Senhor graça para aprender, para estudar e crescer na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu querido, a pegar o caderno, a caneta, sua Bíblia, e nós vamos para o estudo da Palavra de Deus, ok? Enquanto você vai lá pegar seu caderno e sua caneta, quero avisar você que é muito importante que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? ICMV TV, se inscreve lá no nosso canal, ative lá o sininho para você receber todas as vezes que nós entrarmos com um vídeo novo, você será acionado. E curta aí esse vídeo se você gostou, ok? Isso é muito importante para nós. E também coloque aí seus comentários. É muito importante a gente ter aí seus comentários, tá bom, querido? Vamos para a palavra? Muito bem. O chamado de um profeta. Gostaria de começar lendo a palavra de Deus com vocês. Isaías capítulo 6, versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 9, diz assim, A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, Jeremias 1, 4 a 9, diz, A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Muito bem. E por último, Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 3. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, Filho do homem, eis que te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Então nós temos aí três situações, Isaías, Jeremias e Ezequiel, três situações de homens que foram levantados para o ministério profético, e esses três textos mostram, um pouco do relato da experiência que eles tiveram com respeito ao seu chamado.
como eles foram chamados. O texto principal de hoje, da nossa reflexão, do nosso estudo, é 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que diz assim: Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Bem, quais são os objetivos da nossa lição? Primeira coisa, nós vamos definir o ministério profético como fruto de um chamado específico de Deus. Escuta, ninguém tem ministério profético aleatório, solto. Quando Deus chama alguém para exercício de um ministério profético, Ele o faz para um chamado específico, para realizar alguma coisa. Ninguém é chamado para ser profeta por ser profeta, ou para ficar parado, olhando o tempo passar. Não. Existe algo que Deus quer realizar no meio do seu povo, e Ele vai levantar alguém para que possa especificamente tratar aquele assunto, tratar aquilo para o profeta. Cumprida a missão, o profeta cumpriu o seu chamado. Então é muito importante entender que o chamado profético, ele é específico. É para uma função específica. Então nós vamos definir isso. Outra coisa, compreender que por conta dos desafios, o chamado profético raramente era aceito com tranquilidade pelos profetas. Ser profeta não é uma coisa, não é um glamour, não é algo que nós desejemos continuamente. O chamado profético envolve uma série de fatores que incomodam, que tiram a tranquilidade de quem está sendo chamado. Então nós vamos ver um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre a compreensão desse chamado profético. Será que eu sou chamado para ser profeta? O que isso implica na minha vida? O que Deus está exigindo de mim? Nós vamos ver um pouco sobre isso. E o terceiro objetivo dessa lição é conscientizar-se de que o chamado profético visa a uma função na igreja e na sociedade. O profeta hoje, ele tem que exercer uma ação, uma atividade, uma função, uma responsabilidade na igreja e também na sociedade. Também nós vamos falar sobre isso de forma clara, ok? Então esses são os nossos objetivos. Então, introduzindo o assunto, o ministério de um verdadeiro profeta é marcado pelo chamado que o procede. Os sacerdotes eram escolhidos de acordo com a tradição sagrada e por sua linhagem familiar. O profeta, por sua vez, era escolhido e chamado diretamente pelo Senhor Deus. A autoridade dos profetas ancorava-se nessa memória. Esse chamado, irmãos, ele é insubstituível. Ela é uma experiência com Deus que transforma a vida e vai validar o trabalho do profeta diante do povo como um mensageiro divino. O propósito, o alcance do ministério dos profetas não eram resultantes dos seus atributos pessoais, mas sim do chamado sobrenatural. Deus, de uma forma muito específica, levantava um profeta. O profeta, ele não simplesmente achava que era. Ele era levantado de forma inconfundível e insubstituível. Ele era levantado de maneira divina. Essa experiência transformadora na vida dessa pessoa chamada para ser profeta era uma das principais divisas entre o ofício profético e o ofício sacerdotal na época. Nós estamos aqui focados no ministério profético no Antigo Testamento, que obviamente também vai transpor o Antigo Testamento e chegar lá no Novo. Nós vamos ver que a dinâmica do chamado do profeta no Antigo também é renovada no Novo, ela é aplicada no Novo. Mas para isso, nós precisamos entender que, obviamente, nem tudo que acontecia num profeta no Antigo Testamento era o que acontecia no Novo Testamento, tá bom? Então, falar em nome de Deus era a tarefa básica dos profetas de Israel. Então, basicamente, o profeta falava em nome de Deus. Eles eram os beneficiários de um chamado especial de Deus para ser seu porta-voz.
Então, o que um profeta no Antigo Testamento fazia? Ele era voz de Deus. Profeta não era aquela pessoa que achava que Deus estava falando algo para ele e reproduzia para o povo. Não. Profeta era aquele que replicava a palavra de Deus, que trazia a palavra de Deus para o povo, o conhecimento da palavra de Deus para o povo. Ele era porta-voz de Deus. E quando o profeta falava, ele estava, certamente aquilo iria acontecer, porque era a voz de Deus, era a palavra de Deus. Quando o profeta falava algo em nome de Deus e aquilo não acontecia, em via de regra, claro que há algumas exceções, mas em via de regra, o que o profeta falasse acontecia. E se acontecesse, era de Deus. Se não acontecesse, não era de Deus. Então a pessoa era considerada... Desculpa. Então a pessoa... Então a pessoa era considerada falso profeta, ok? Então o profeta ele não era um cargo garantido que alguém comissionava, que alguém conferia àquela pessoa e ela exercia isso. Não era assim que funcionava. Não era algo que também era garantido pela lei. Não era assim uma profissão aprendida com esforço, estudou demais, agora chegou a ser profeta por reconhecimento, né? Era sim uma pessoa chamada por Deus para cumprir uma missão debaixo da autoridade do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem levantava o profeta. Escuta, não era homem, era Deus. E Deus levantava esse profeta de uma forma muito específica. Sem esse chamado do Espírito Santo, não existia missão e nem tampouco um profeta. Então tudo era feito sob a direção, o comando, a orientação, o projeto do Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre essa experiência do chamado, ok? A experiência do chamado. O ministério profético era marcado inicialmente por uma visitação, então, do Espírito Santo, que trazia o indivíduo, sobre o indivíduo um tipo de capacitação. Então, quando o Espírito Santo vinha sobre o indivíduo, ele capacitava esse indivíduo, e quando vinha para capacitar, havia uma transformação nesse indivíduo, uma transformação autêntica, né? E essa transformação, ela era reconhecida como um mover divino diante do povo. Então, o povo sabia que Deus estava falando com aquele profeta através de uma radicalidade transformacional na vida daquela pessoa. O ministério profético, ele não começava apenas com essa visitação do Espírito Santo. Ele também tinha uma outra indicação, que era necessário que houvesse uma mensagem trazida de Deus ao profeta que lhe fornecesse o conteúdo e o propósito da sua missão. Então o profeta ele tinha a visitação do Espírito Santo que trazia uma transformação na vida dele e concomitantemente havia um chamado claro, específico, uma missão a realizar, uma tarefa muito bem explanada, né, conteúdo e propósito de missão para a vida daquele profeta. É isso que faz a experiência do profeta ter um chamado profético autêntico. Então, como que eu sei que eu tenho um chamado autêntico? Primeiro, uma visitação de Deus, transformando sua vida para um ministério profético. Segundo, uma missão clara do que você tem que fazer. Como que você tem que fazer? Onde você tem que fazer? E de que forma isso tem que acontecer. Então você vai ter isso muito claro na sua vida. Isso são indícios do chamado. Essas experiências a gente vai ter. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Como que a gente sabe disso? Quais são os exemplos que nós temos? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Nós vamos ver o exemplo de Elias e Eliseu. Eu tentei abrir o máximo, mas
Não, mas não tem problema em fazer assim. Tá. A palavra de Deus diz assim: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus levanta o profeta e fala com o profeta e manda o profeta ungir outro profeta no seu lugar. Observe, Deus levanta alguém específico para ungir de forma específica. Ele fala de forma específica. Isso acontece com Elias e Eliseu, é o que a gente viu aqui, né? Deus levantando. Elias e Eliseu, esse é o primeiro exemplo, 1 Reis 19, 16. A gente vai ver Isaías capítulo 6, versículo 5, vamos lá? Assim diz a palavra do Senhor: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que se... Não, errei o versículo. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos ver a vida de um homem que está impuro, habitando no meio de um povo de impuros lábios, que vai reconhecer agora sua condição, e no versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Outro texto agora é de Amós, lá em Amós, capítulo 7, versículos 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então Deus transformou a vida de Amós. De um boieiro, ou boiadeiro, Deus o transforma em um profeta. O ministério profético, ele era marcado inicialmente então pela visitação do Espírito Santo e depois aí por uma transformação na vida, né? Nem toda visitação do Espírito Santo visava conceder a alguém o ministério profético. Isso pode ser visto no caso, por exemplo, dos 70 anciãos, tá? Ah, porque visitou, recebeu o Espírito Santo? Não, nem toda visitação do Espírito Santo credencia a pessoa ao ministério profético. O Espírito Santo não é toda vez que visita alguém para torná-lo profeta, não. Mas a característica de uma pessoa chamada para o ministério profético é que o Espírito Santo a visite, ok? Abraão, por exemplo, ele foi a primeira pessoa a ser chamada de profeta na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, Moisés foi o primeiro profeta nacional que a gente vai ver na Bíblia, tá bom? O primeiro profeta de Israel é Moisés. Onde é que está isso, pastor? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 até o 19. Então a gente tem um profeta pessoal, que era Abraão, né, que recebe um chamado e vai. E a gente tem profeta, o primeiro profeta da nação de Israel, que é Moisés. Tá bom? Vamos falar agora sobre exemplos de
profetas na Bíblia, chamado. Alguns exemplos de chamado. Como se deu o chamado de alguns profetas na Bíblia? Nós acabamos de ler alguns textos, como por exemplo, de Elias e Eliseu, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Nem sempre o chamado ao ministério profético era algo tão claro, tão expresso. Há exemplos de profeta cujos chamados são comprovados em seus ministérios, como é o caso, por exemplo, de Natã, de Gade, de Aías, de Siló, Elias, Miqueias, né? No entanto, não é relatado como e quando isso aconteceu. Então, nem sempre o chamado é de forma tão clara, mas a gente vê que ele vai funcionar muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre Elias e Eliseu, baseado em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Elias simplesmente aparece no texto bíblico como uma autoridade, e ele tinha essa autoridade de forma muito significativa, muito expressiva, e ele tinha uma eficácia tão surpreendente em suas declarações que é impossível duvidar do seu chamado. O seu sucessor, Eliseu, sim, ele foi indicado por Deus, mas foi o próprio Elias quem lhe comunicou o chamado. Então, Eliseu, ele vai assumir o chamado a partir da submissão a Elias. Elias levanta Eliseu e o unge segundo a ordem do Senhor. A gente vai ver que esse modelo, inclusive, ele é muito semelhante ao Novo Testamento. No Novo Testamento, o profeta não se autodeclara profeta. O profeta não chega dizendo, olha, eu sou profeta. Não, ele segue muito o padrão de Elias e Eliseu. Eliseu só assume o ministério profético quando Elias o reconhece como profeta e o unge profeta. Até então, Elias é só um discípulo de Eliseu. Segundo, que nós vamos ver também, é o de Isaías. De modo diferente, o chamado de Isaías ele é contado em detalhes. A gente vê isso no capítulo 6, do seu livro. Ele declara, então disse eu, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, no verso 5. O chamado aparece no versículo 8, como a gente já leu. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa experiência deu-lhe um novo propósito, significado para a sua vida. Transformou o caráter de Isaías, suas pretensões, seus sonhos pessoais, e eles se tornaram, então, secundários diante da missão que ele recebe de Deus. O objetivo dessa narrativa era deixar claro que Deus havia escolhido Isaías para uma missão e que ele não falava de si mesmo. A missão que Isaías vai desenvolver é fruto dessa experiência que ele vai ter com Deus. Um outro exemplo que nós vamos ter de chamado é o de Amós, conforme também lemos. O próprio profeta vai falar do seu chamado. Nas seguintes palavras, ele vai dizer, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. Por que Amós disse que não era profeta? Ao que parece, ele não queria dizer que não era um vidente que profetizava por salário. Sua profissão não era uma profissão significativa. Ele era simplesmente um boieiro, um boiadeiro, um homem do campo, mas Deus apareceu-lhe, interrompeu a sua atividade e comissionou Amós para ir para o reino do norte e entregar a mensagem de Deus para o seu povo. Então nós temos aqui Elias, Eliseu, Isaías e Amós. Esses três exemplos de chamamento. Então é muito importante nós entendermos como que Deus chamou esses homens no passado e como o nosso chamamento profético acontece no presente. É muito importante a gente entender que, embora Deus tenha chamado, Deus transforme, o Espírito Santo visite,
Não é fácil aceitar o chamado profético. Não é fácil. Muitos profetas no Antigo Testamento rejeitaram esse chamado, tentaram, pelo menos, rejeitar esse chamado diante das diversas objeções. E nós precisamos entender que há muitos contrapontos que fazem com que repensemos o chamado profético. E principalmente, se a pessoa não tem chamado e acha que tem que tomar muito cuidado, porque há muitos contrapontos, há muitas coisas que se levantam, que se objetam contra o ministério profético. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. As objeções apresentadas. Por mais glorioso que pareça alguém ser escolhido, comissionado por Deus, raramente esse chamado ele era aceito com tranquilidade, sem muita intempérie aí, pelos profetas. Por quê? Porque a regra era a desculpa, a relutância, o sentimento de incapacidade que tomava conta desses homens. E foi assim, por exemplo, com Moisés. Quando Deus chama Moisés em Êxodo, no capítulo 3, versículo 11, e no capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver que Moisés ele vai tentar rejeitar esse chamado. Vamos observar lá? Já tem quanto tempo aí, Carolzinha? 27 minutos. Êxodo 3. 4, 10, 3, 11. Vamos ver o que está escrito? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Observe a preocupação de Moisés de rejeitar o chamado. 4:10 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, por exemplo, ele reluta, ele rejeita o chamado. Um outro exemplo de homem que vai tentar rejeitar o seu chamado, que vai relutar, é Jeremias. Vamos observar lá, Jeremias capítulo 1, versículo 6. Diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias também, quando ele recebe o chamado, ele fala: opa, aqui não, Chamado profético para mim não. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Assim como Moisés, ele tenta rejeitar o seu chamado. E a gente vai ver isso em muitos outros exemplos nas Escrituras, de homens que tentaram rejeitar o seu chamado. Uma coisa é certa, nenhum deles posicionou-se de maneira confortável diante do seu chamado. Eles sentem, inclusive, esse desconforto a ponto de sentir-se inferior, pequenos. Deus precisa tratar com eles até que eles possam aceitar esse chamado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aconselha a buscar os melhores dons espirituais, mas não os mais destacados ministérios. Dons devem ser buscados, mas ministérios, no máximo, podem ser desejados. E quando chegam, mesmo que tenham sido desejados, a regra é sentir-se incapaz. Quando você tem um chamado ministerial, o sentimento de incapacidade geralmente acompanha o chamado. O sentimento de autossuficiência ou de estar sendo injustiçado pela falta de oportunidades pode ser a prova de que o chamado ainda não ocorreu. Puxa, eu sou chamado, eu não tenho oportunidade para desenvolver o meu ministério. Talvez é porque o ministério ainda não chegou. O chamado ainda não ocorreu.
Você acha que está sendo chamado, mas ainda não está. Quais são as possíveis objeções desse chamado? Por que algumas pessoas têm receio do chamado? Primeiro, em se tratando do chamado profético, é um chamado para toda a vida. É um chamado que, na verdade, envolve toda a sua vida. A integralidade da sua vida. Você não vai ser profeta das 8 às 18. Você não vai ser profeta de fim de semana. O ministério profético vai acontecer integralmente na sua vida. E o fato dele ser integral, ele vai exigir de você a integralidade. Olha como é que isso é sério. O profeta não é chamado para um fato isolado, como, por exemplo, o caso de um juiz na época dos juízes. O chamado poria fim a um ciclo de sua vida que deveria ser deixado para trás. Tudo que tem esse caráter vitalício gera receio e, ao mesmo tempo, temor. Um profeta, um chamado profético, ele é de muita renúncia. E aí é que está o grande problema, porque renunciar conquistas pessoais não é fácil. E principalmente se você chegou até determinado ponto, né? Você fala assim, peraí, isso aqui agora faz parte da minha vida, eu quero mais. E de repente Deus fala, não. Você vai parar tudo isso aqui e agora você vai convergir para outra área, porque o chamado que eu tenho para você é esse. Né? Então a gente vai ver isso, por exemplo, na própria vida de Amós. Amós estava ali vivendo, embora com a sua simplicidade, mas ele era um boiadeiro, estava vivendo ali, né, sicômoro, colhendo sicômoros, estava trabalhando na lavoura, tranquilo, com gado, estava trabalhando bem, em paz, e de repente Deus fala, não, sai daí, vai agora para o Reino do Norte, você tem uma mensagem para o Reino do Norte, você vai ter que percorrer o Reino do Norte e pregar a minha mensagem para as pessoas. Então o que você vai ter é um profeta que tem que abrir mão da sua vida para levar a mensagem de Deus. Isso não é fácil, gente. Confesso a vocês que isso não é fácil. E um profeta precisa renunciar, a não renunciar em favor de benefícios, é renunciar em favor de perdas, de danos. Por isso, os profetas no Antigo Testamento tinham muita dificuldade da integralidade do seu chamado. Segunda coisa, que trazia muita objeção também, é que o chamado abarcava diversos aspectos da vida. Não era simplesmente mudar uma função, era mexer com a vida em muitos aspectos. A atividade profética não era algo praticado nas horas vagas. Quando alguém era chamado por Deus, todas as áreas da sua vida eram transformadas. Eliseu, ele deixou tudo para seguir Elias e tornou-se o seu sucessor. Amós largou a função de boiadeiro e viajou para o Reino do Norte, enfrentando toda a oposição. Até a vida íntima do profeta entrava no seu chamado. E o que dizer, por exemplo, também de Oséias. Então, tantos outros homens tiveram que largar seu tudo para poder viver o seu chamado. A gente vê, por exemplo, Abraão, que teve que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus iria mostrar. Gente, o ministério profético é um ministério que tem que envolver uma radicalidade de chamado, de missão, de propósito de vida e encaixar-se naquilo que Deus está chamando para fazer. Isso é extremamente complicado, complexo, né? Não diria complicado, mas complexo, porque envolve uma série de fatores e áreas da vida do profeta. E outra coisa, o chamado profético envolvia tarefas difíceis. Não eram coisas fáceis de fazer. Não era simplesmente abrir uma Bíblia e pregar num púlpito. Olha o que o profeta tinha que fazer. Olha a situação em que Deus colocava muitas vezes os profetas, como Oséias, como o próprio Jonas. Situações que trariam ao profeta, às vezes, dor, dificuldade, renúncia, talvez até tormento, como no caso, por exemplo, de Jonas, que desejou a própria morte, pediu para Deus matá-lo. Então, são situações que envolviam tarefas difíceis. A primeira missão dada, por exemplo, a Samuel,
chamado ainda menino, foi declarar o juízo de Deus sobre a casa de Eli, o seu mestre, seu tutor. Jonas tentou fugir da missão de pregar em Nínive, atitude que deixa claro que não era uma missão desejável para si. E o que dizer, por exemplo, de Oséias, convidado a casar-se com uma prostituta como parte da sua comissão? O texto clássico para descrever a dureza da missão dos profetas está em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, 36 a 38. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa difícil missão comissionada ao profeta? Assim diz a palavra de Deus. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. O verso 36 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso eram os profetas. Viver uma vida difícil, porque está vivendo em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, amados, nós vimos aqui que esse era quando alguém era chamado para ser profeta, não havia glamour, não havia interesse, não havia prazer, não, havia dor, renúncia. O cara queria sair correndo. Ei, você vai ser profeta, o quê? Porque provavelmente ia sofrer uma situação dessa descrita em Hebreus, como acabamos de ler. Então, o chamado, ele continha uma ordem. E a gente vai falar um pouco também sobre isso. Embora Isaías tenha se prontificado a ir, diversas passagens mostram que seu chamado não se tratava de um convite exatamente, mas de um mandamento, de um mandado, uma ordem divina. Há o exemplo de Jeremias, que, por causa das pedradas, decide calar-se diante do mal à sua volta. Ele tenta calar-se, mas um fogo irresistível toma conta do seu coração e o impulsiona a pregar. É interessante isso, porque o profeta tem que lidar com as feridas da sua alma. O profeta é aquele que tem que aprender a lidar com a oposição, com a perseguição, com a adversidade. Fica claro no caso, por exemplo, de Jonas, que ao tentar fugir da sua missão, viu-se em apuros. Ele poderia não ir, claro, mas isso poderia lhe custar a própria vida. Há o exemplo, então, de Jeremias, como eu falei, que tenta calar-se diante do mal à sua volta, né? Depois que ele foi apedrejado, ele falou: o quê? Sofreu umas pedradas aqui e eu ainda vou pregar para esse pessoal a vontade de Deus? Eu vou nada. Eu quero que eles se frustrem para lá, que eles sofram a maldição, né? Veja o que diz Jeremias, capítulo 20, versículo 8. Porque desde que falo, grito e clamo, violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Jeremias 20, verso 8. Jeremias 20, verso 9 diz assim: porém, no versículo seguinte declara: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome,
mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. O profeta, mesmo sendo injustiçado, mesmo sofrendo oposição, mesmo sofrendo perseguição, mesmo não tendo reconhecimento, a característica do profeta é que o coração está queimando, está ardendo. Há fogo no coração do profeta, do ministério profético. É isso que caracteriza o profeta. O ministério profético é marcado pelo fogo de Deus no coração do profeta. Então ele tenta se calar diante desse fogo, mas o Espírito Santo, com fogo, o impulsiona a pregar. No Novo Testamento, há uma declaração de Paulo muito interessante, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ele diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Você conhece alguém que negou o seu chamado? Está tudo bem com essa pessoa? Será que ela está feliz? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Um bom exercício aqui sobre esse assunto é pesquisar quantas vezes o verbo descer é conjugado no início do livro de Jonas. O propósito do chamado, próximo ponto que nós vamos falar. Primeiro, nós somos chamados para repreender. Para que existe o chamado? O chamado existe para repreender. Os profetas funcionavam como uma espécie de freio moral para o povo, para os sacerdotes, para os reis, que frequentemente se afastavam de Deus e seguiam por um caminho de pecado. Deus enviava o profeta para repreendê-los de seus intentos e práticas carnais. A gente vai ver isso em 2 Samuel, capítulo 12. Então, o propósito número 1 do profeta é repreender. O que é repreender? É corrigir, é instruir, é falar, opa, por aqui não, o caminho é esse, a palavra de Deus diz isso, olha, vamos corrigir os passos, vamos corrigir aí os nossos caminhos. E essa era a função do profeta. A segunda função do profeta é chamado para proferir sentenças. 1 Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 14. O rei Jeroboão enviou sua mulher ao profeta Aías, a fim de que este declarasse o que aconteceria com seu filho que adoecera. Embora ela estivesse disfarçada, o profeta, cego pela velhice, a sentença foi declarada: a morte do seu filho e o fim da sua linhagem. O profeta Jeú também profetizou basicamente a mesma coisa com a casa de Baasa, isso é, o rei de Israel. 1 Reis, capítulo 16, versículos 1 a 7 e o versículo 12. Então o profeta, lá no Antigo Testamento, ele também trazia uma palavra de sentença. Assim diz o Senhor. Mas essa sentença, observe, ela não era aleatória. Essa sentença já estava, na verdade, nas Escrituras Sagradas. O que o profeta estava fazendo era mostrar às pessoas o que a palavra de Deus dizia a respeito daquela situação. Por exemplo, a palavra de Deus diria que se o povo de Israel pecasse, Deus o exterminaria da terra, eles seriam dispersos. Então, o povo esquecia dessa palavra e vivia sua vida dissolutamente. O profeta era levantado, trazia a palavra de Deus e junto com ela a sentença. Qual era a sentença? Dispersão. Deus vai dispersar o povo porque vocês estão... Ou seja, o profeta não trazia uma sentença do seu coração. Não era uma sentença de algo muito específico, não. Era uma sentença que já estava declarada nas Escrituras Sagradas. O profeta era responsável por expressar as Escrituras ao povo e por trazer a sentença de Deus ao povo segundo a palavra de Deus. Portanto, o profeta era aquele que proclamava a palavra de Deus sem medo, inclusive as suas sentenças. Por isso que sem profecia o povo se corrompe. O povo não está precisando de hoje em dia de pessoas que falam: eis que Deus vai te dar um carro, eis que Deus está dizendo para você que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Não. O profeta é aquele que
traz à memória o que as Escrituras Sagradas estão dizendo. O profeta é aquele que traz a revelação das Escrituras para as pessoas ou para a nação. É essencial o ministério profético, porque o ministério profético traz a lembrança, o que Deus está dizendo na sua palavra. Portanto, um profeta tem que ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Mas tem um outro chamado do profeta que nós comumente esquecemos. É que o profeta, ele é chamado para interceder. Esse é o terceiro ponto. Daniel foi chamado para o ministério profético. Ele orava 3 vezes ao dia pela restauração de Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 18 e 19. A passagem de 2 Reis, capítulo 19, no versículos 1 ao 4, conta-nos que ao receber o comunicado de guerra da Síria, o rei Ezequias transmite a mensagem ao profeta Isaías, esperando que o profeta orasse. Uma passagem incomum foi quando o Senhor proibiu o profeta Jeremias de interceder pelo povo. Jeremias capítulo 7, versículo 16 a 18, afirmando que não ouviria nesse caso. Então é importante a gente entender que o papel do profeta é interceder. Profeta que não intercede não é profeta. Não adianta você ter um chamado para ficar dizendo que Deus mandou, que Deus falou, que Deus disse. Porque Deus falou que a igreja vai ter a conta de luz paga, que a igreja vai passar por uma prova. Irmão, a gente precisa de profecia para isso não. Porque a Bíblia diz que nós teríamos aflições, no mundo teríamos aflições. A gente vai passar por prova sem precisar que ninguém se levante. A gente precisa entender que as Escrituras Sagradas já estão aí, nós não precisamos de absolutamente mais, ninguém fale absolutamente mais nada a respeito de nada, porque tudo já está na palavra de Deus. O que nós precisamos é de verdadeiros profetas, que nos tragam à memória o que as Escrituras dizem e junto com ela a sentença, mas de profetas que sejam verdadeiros intercessores. O ministério profético é marcado pela intercessão, porque o profeta se coloca no lugar de, o profeta vai sofrer a dor de. É por isso que Deus, por exemplo, ele não simplesmente chegava e trazia uma palavra ao coração do profeta para ele falar, não era assim que funcionava. Embora seja assim que as pessoas pensem, mas não era assim que funcionava. Quando Deus queria transmitir, por exemplo, o peso da prostituição de Israel, Deus fazia o profeta se casar com uma prostituta. O profeta sofria a dor do que Deus estava sofrendo pela prostituição do povo. E assim o profeta comunicava pela dor do coração, porque o profeta falava de coração para coração. Deus fazia o profeta vivenciar a cena para que o profeta pudesse entender coração. A mesma coisa com respeito a Israel. Foi o que Deus fez, por exemplo, com Jonas, fazendo Jonas pregar uma palavra de condenação e levando o povo a se arrepender e suspender a condenação e o profeta. E o sentimento do profeta, e o coração do profeta que sofreu, que foi colocado na barriga de um grande peixe, que vai sofrer, que vai pregar contra a sua vontade, que fica ali debaixo do sol, se queimando, esperando a sentença vir. E Deus, o que vai fazer com o profeta que crê no Senhor, que está ali por uma ordem de Deus, a contragosto, mas estava ali fazendo o que Deus mandou fazer, mesmo que não quisesse. E Deus vai lá e ainda suspende a sentença, envergonhando, entre aspas, o profeta. Deus estava comunicando coração. Deus queria que o profeta entendesse coração. Profeta é aquele que entende o coração dos outros e que entende o coração de Deus. Esse chamado para intercessão é essencial para o ministério profético. Conclusão. O ministério não é uma questão da capacidade humana, mas escolha divina. A igreja de Atos, em Atos 13, no verso 1,
ela possuía profetas e mestres, com o devido reconhecimento do povo. Porém, no versículo 2 há uma diferença. Ele diz que... Porém, no versículo 2 há uma diferença. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé e Saulo não se autoconvocaram, mas esperaram o chamado do Espírito Santo. E foi o Espírito Santo que ordenou, dentro de uma igreja, que ele se levantasse. Todo chamado legítimo precisará de legalidade. Que vem, como é que vem a legalidade de um profeta? Olha aí, ó, da imposição de mãos dos líderes da igreja e da eficácia que vem do reconhecimento do povo. Não basta uma coisa sem a outra. Reconhecimento dos líderes, imposição de mão dos líderes e reconhecimento da igreja. Essas são as duas características para que se possa reconhecer um profeta. Enquanto isso não acontece, não há exercício de ministério profético. O profeta, ele não pode exercitar. E quem levanta é o Espírito Santo. O Espírito Santo chama, fala, olha, levanta fulano, faz assim, levanta ciclano para o ministério profético. Hoje em dia, nós não temos muita gente reconhecendo profetas. Talvez esse seja um erro da igreja. Por quê? Porque as pessoas se autodeclaram profetas por aí e elas se começam a levantar na igreja e a profetizar aleatoriamente, sem um credenciamento real, legítimo, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela tem a autoridade de Deus e somente pela imposição de mãos, que não foi uma doutrina criada por homens, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica, né? Então, pela imposição de mãos é que os ministérios vão acontecendo, é que os chamados vão tomar forma. Fora isso, não tem como funcionar. O ministério pastoral, isso é muito claro. O ministério pastoral, um pastor, ele começa a ser reconhecido pastor pela imposição das mãos. Enquanto isso não acontece, ninguém o chama de pastor, né? E se chama, entre aspas, dizendo, olha, nós reconhecemos, mas não é reconhecido pastor até que se impõe as mãos. A mesma coisa um profeta. Só deve ser reconhecido um profeta a partir do momento em que se impõe as mãos. E a partir do momento em que a igreja o reconhece pela imposição das mãos da liderança. Então tem essas duas coisas que têm que acontecer para que o ministério profético possa acontecer de forma livre, de forma agradável, saudável dentro da igreja. Por isso é uma caminhada, irmãos. Nós precisamos levantar profetas na igreja? Sim. Deus quer levantar pessoas? Sim. Agora nós precisamos entender que tem todo esse trabalho que precisa ser levantado. Por isso, nós estamos estudando sobre ministério profético. Gostaria que você estudasse essa lição com calma, né? Revisse ela, faça suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário, porque nós vamos procurar sanar na próxima lição, no próximo domingo, tá bom? Mas todos os domingos nós estamos estudando para o pessoal que está em casa sobre ministério profético. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa edificar você e que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. No próximo domingo estaremos juntos estudando mais sobre ministério profético. Deus abençoe você e a sua família.